Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens, que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Mateus capítulo 12, versículo 43. Quando um espírito impuro deixa uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontra. Um demônio está sempre procurando lugar para repousar. Vocês já viram uma pessoa endemoniada ou possessa? Um espírito maligno assumindo o corpo de uma pessoa? É bem parecido com esses filmes de terror, só que na vida real. Não é um filme, não é fantasia e nem é brincadeira. São pessoas que precisam ser libertas, que precisam que os demônios sejam expulsos da vida delas. Mas por que acontece essa possessão na vida de uma pessoa? Por que essa pessoa fica endemoniada? O nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas esse templo, enquanto não recebemos Jesus como Senhor e Salvador, ele fica vazio, ele precisa ser cheio. O Espírito Santo não habita em templo sujo, por isso precisamos receber Jesus para poder perdoar nossos pecados e limpar o templo. A grande maioria das pessoas que ficam endemoniadas já foram de outras religiões, tipo Espiritismo, Umbanda, Candomblé. Religiões em que entidades enganam os que ali estão, dizendo que são anjos de luz no Espiritismo, e na Umbanda ou Candomblé, como se fossem espíritos orientadores, ou seja, espíritos que orientam outras pessoas que frequentam o lugar. Essas pessoas abrem o templo que é do Espírito Santo para que demônios entrem em sua vida. Depois, quando conhecem o Evangelho, precisam passar por um processo de libertação para que esses demônios sejam expulsos. Vocês já repararam uma coisa? O diabo, em tudo, ele quer imitar a Deus. Em tudo. Inclusive em querer habitar no templo que é de Deus, que somos nós. Só que há uma grande diferença. Se você der a oportunidade dos demônios tomarem conta da sua vida, os demônios vão fazer a festa. Vão fazer tudo que é de pior e vão destruir sua vida. Bem contrário do que Deus faz por nós. Deus nos torna pessoas melhores e nos dá todo o seu amor. Muitas pessoas têm dúvidas sobre quem pode ou não cair endemoniada. Simples, pessoas que ainda não receberam Jesus como Senhor de sua vida e vivem uma vida pecaminosa. Pessoas também que já receberam Jesus, mas também vivem no pecado e estão desviadas. Não são somente pessoas que recebem os espíritos ou recebiam os espíritos no corpo dela que podem ficar endemoniadas, mas todas aquelas que vivem no pecado. Então você pode estar se perguntando, então por que já vi pessoas na igreja que são convertidas ficarem possessas? Como já disse, o Espírito Santo não habita em templo sujo. Quando a pessoa está na igreja caminhando com Cristo, se ela algum dia já foi de alguma religião e os demônios já habitaram nela, depois da sua libertação, ela não pode mais cair em pecado, porque se ela voltar para o pecado, o Espírito Santo não continuará habitando nela, ele se afasta. Sua casa fica vazia novamente, dando oportunidade para os demônios voltar e habitar nela novamente. Mateus capítulo 12, versículo 44. Então diz: voltarei à casa do qual saí. Ele volta para a sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Vejam o que Jesus disse. Ele disse que o demônio volta para a sua antiga casa. Então Jesus nos mostra que os demônios fazem de uma pessoa que é o templo do Espírito Santo sua morada. Quando a pessoa está liberta e por descuido cai no pecado e não se afasta dele, o Espírito Santo se afasta. O Espírito Santo não permanece numa pessoa
que vive no pecado não quer largar o pecado. Os demônios, sabendo disso, estão sempre por perto, e na primeira brecha, ele volta para a casa de onde ele foi expulso, sendo que ele encontra a casa vazia, varrida e arrumada. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele encontra a sua casa vazia, ou seja, sem a presença do Espírito Santo. Varrida, ou seja, limpa, porque quando os demônios são expulsos, Jesus limpa a casa, e arrumada, porque Jesus deixa a pessoa sem bagunças na vida dela. Porém, se a pessoa cai em pecado, o demônio volta, mas não volta sozinho, ele traz uma patota com ele. Mateus capítulo 12, versículo 45. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior que antes. Assim acontecerá com esta geração perversa. O demônio volta, mas ele não volta sozinho, ele volta com mais 7. Agora são 8 demônios habitando em uma pessoa. Essa pessoa acaba sendo presa novamente e muitos não conseguem mais sair. Voltam a viver no pecado e a cultuar outros deuses. Você pode me perguntar, somente pessoas que foram de outras religiões podem manifestar na igreja? A resposta é não. Até um obreiro ou até um pastor, se estiver vivendo no pecado e der brecha para o inimigo, podem manifestar e esses demônios vão fazer o obreiro ou o pastor passar vergonha dentro da igreja. Isso já aconteceu com obreiros querendo tirar o demônio da pessoa e o demônio pular para o corpo do obreiro. O demônio ainda falou, ele está no adultério. É muito sério para quem faz a obra e para quem quer andar com Jesus viver uma vida reta e santa. Não pode viver no pecado. Alguns podem pensar, mas eu não vivo no pecado e já manifestei na igreja. Por que isso aconteceu então? Você tem que olhar o que está acontecendo com sua vida. Demônio nenhum pode tirar o Espírito Santo de você. O Espírito Santo sai sozinho quando uma pessoa está no erro e não quer voltar atrás, quando a pessoa quer ficar no pecado. Muitos não percebem o seu pecado. Pode ser a soberba. Tem pessoas que são tão soberbas que ela não percebe mais. Pode ser o orgulho. A pessoa é tão orgulhosa que não dá ouvidos a ninguém. E pode ser a mentira. Tem pessoas que gostam de mentir que ela nem mesmo sabe quando está falando mentira ou verdade. Isso faz o Espírito Santo se entristecer e se afastar. Volto a repetir. Deus não habita em templo sujo. Coloque uma coisa no seu coração. Quem é de Jesus tem que permanecer em Jesus e deixar toda a imundícia do pecado de lado, se separar todos os dias para Deus e se santificar. Você não deve dar brechas para o inimigo. Você não deve deixar ele tocar na sua vida e querer habitar em você. Nós somos o templo de Deus e somente ele deve habitar em nós. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos diante da sua santa presença e agradecemos ao Senhor por mais esta palavra. Hoje o Senhor nos ensinou que existem muitas pessoas com seu templo sujo e que precisam se acertar, precisam limpar ele para que o Senhor possa habitar. Mostrou também que o diabo quer imitar o Senhor e faz casa naqueles que vivem em religiões e no pecado. Peça ao Senhor que toque no coração das pessoas que ouviram esta mensagem, que elas possam sair desse engano, que elas possam querer viver junto de Ti, que o temor do Senhor entre na vida delas. Pai, perdoa elas por estarem andando em caminhos errados e ajuda, Senhor, elas a caminhar contigo. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.